Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você que está iniciando o hábito de assistir podcasts. Você pode assistir esse episódio e todos os outros no teu tempo, indo para academia, voltando do trabalho. Fica à vontade. Assiste e segue a gente nos canais. A gente está em 2 canais no YouTube, o canal de cortes e o canal oficial do Geladeira Podcast. Se inscreve lá antes que eu te coloque na geladeira. E também estamos no Spotify. Hoje eu vou conversar aqui com uma mulher que ela é fundadora e CEO da Juliana Budelon Cozinha Criativa. Seja bem-vinda, Juliana Budelon. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui, poder contar um pouquinho sobre a minha história, o meu processo aí de emagrecimento também e o meu estilo de vida hoje, né? Que linda. Pô, Ju, sabe que quem te indicou, eu já te falei, né? Foi a Aham. Laine Valgas, que ela já teve aqui no episódio. Ela falou assim, cara, tô pensando aqui em alguém legal pra te convidar. E é uma menina linda que tá passando por uma transformação, assim, de estilo de vida, cara. E ela tem muita história pra contar. E daí, quando eu vi que você tinha uma empresa de doces, eu falei, cara, tem muita história mesmo pra contar, porque existe Aham. muito esse tabu que a pessoa não pode ser saudável se ela come doce, ou essa questão de tipo, cara, como que funciona um equilíbrio pra quem gosta muito de doce? Isso é uma coisa que muita gente me fala no consultório, Ju. Meu Deus, não vai cortar meu doce, ai meu doce e tal. A mulherada gosta de um docinho, né? Principalmente na TPM, assim. Sim, total. E, cara, eu acho que quando a gente olha pra isso, a gente encontra um ponto em comum entre muitas mulheres, né, Ju? Sim. Uhum. E eu queria escutar, assim, de ti, como que era na tua infância, se você sempre gostou de doce. Você falou: Uhum. "Ah, minha comida preferida é doce", É. né. E Tipo, como que foi? hoje eu não almocei e comi um docinho. Um equilíbrio, né, não que seja correto, mas é que a correria para estar aqui, né, mas aí a gente Sim. abre mão de uma coisa para ir para outra, não dá de ter tudo. Sim, sim, sim. Às vezes acontece. Uhum. Mas como que era na tua infância, Ju? Tu é daqui de Floripa? Sou daqui de Floripa, nascida em Floripa mesmo. A minha mãe, ela sempre gostou muito de fazer doces e sempre fez comida boa, assim, né, comida de verdade e doce bom. A minha avó, por parte de pai também, ela sempre foi elas sempre foram muito de cozinha, né. Então eu já nasci nesse meio, já nasci querendo fazer as receitinhas, as minhas, né. Sim, Observava minha mãe fazendo, minha avó amava, minha avó é um doce, assim. A minha avó, por parte de pai, a avó Ana não tá mais aqui hoje, mas ela sempre me ensinou a trabalhar com tudo de qualidade, né. Eles tinham um mercado na época no ramo, assim, né, e, ele sempre a minha avó sempre: "Ah, se é um leite condensado, tem que ser um leite condensado moça, se é um creme de leite, tem que ser o creme de leite Nestlé", tinha que ser tudo do bom. sim. Então isso, né, de vir com esse olhar, já veio de família. E sempre tinha muito doce, não muito doce, mas minha mãe sempre fazia um bolinho, fazia uma coisa ou outra, né, a gente naquela época teve uma infância bem simples, vamos dizer assim. Então, às vezes, quando rolava um bolinho de chocolate, uma cuca de banana, um Chico balanceado, então eu sempre cresci nesse universo, mas eu também sempre tive muito problema com a obesidade, né. Desde Então, criança. desde criança, eu estava vendo uma fotinha esses dias minha, com 8 aninhos, eu já fui para meu primeiro regime, pra minha primeira dieta. Com 8 anos já fui para o endócrino, minha mãe conseguiu uma vaga ali no hospital de infantil, e a gente foi. E eu fiz o minha primeira dieta ali, de emagreci e depois voltei, né, mas era muito do emocional também, né. Na Aham. verdade, o meu processo de emagrecimento, muita gente me pergunta, ele vem do quando eu comecei a tratar o emocional. Ele não veio tratando da comida, ele não veio Sim. tratando da comida, ele veio tratar do processo emocional do problema emocional do que eu tinha, né. Minha mãe já é falecida, já Hum. fazem 13 anos que a minha mãe faleceu, então quando a minha mãe faleceu, eu estava com um corpo mais magro, né, do que depois vai aparecer as fotinhos ali. Não estava tão gordinha assim, mas depois que ela faleceu, eu engordei bastante e daí ficava no processo, né, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Daí depois conheci eu sempre fiz muita caminhada, desde Uhum. novinha, desde adolescente. Eu saía do colégio, eu ia pra casa da minha avó, da minha casa ai, opa. Foi nada. Da minha casa à casa da minha avó, e eu fazia aquele trajeto 2 horas da tarde, 1 hora da tarde no A solão, daí pé. 1 hora e pouco, daí ali, né, eu sempre fazia algum exercício, vamos dizer assim, e Sim. depois continuei, né, e depois fui para o Muay Thai, depois quando fiquei maior fui para o Sempre Muay foi uma Thai. criança ativa, então? Aham, sempre fui ativa, Tu assim. sabe, Ju, que essa relação ali na infância, assim, né, das emoções,
tá muito relacionado com recompensa, de repente. E daí tinha uma cultura na casa de fazer doce. Na minha casa, vou te dizer, já temos uma coisa muito em comum aqui. Elas eram especialistas, a minha avó e a minha mãe, em É? fazer compota. Oh, Doce de abóbora, minha avó doce de Ana. figo, doce de Aham. tudo. Então, Nossa, assim, muito. muito doce. E o prato, a sobremesa, tipo, cara, na minha casa era assim, ó. Para você ser uma mulher para casar, você tem que fazer um pudim maravilhoso. Uhum. Era isso. Era Meu tipo. avô era bem assim, né? Tipo, todo mundo tem que casar com Aham. militar e tal. Era tipo uma cultura assim. E era o pudim, então o pudim é a sobremesa da minha casa. Tipo, É. a mulher, existia uma competição de quem fazia o melhor pudim. Aham. Era tipo isso, assim. Não É sei se tu receita de tinha família, né? receita de Aham, hoje a família. gente tem uma receita salgada até na minha casa, que é hoje em dia assim, né? Mas Vou de comendo, tá? doce vai comendo. A minha mãe fazia uma nega maluca, um Aham. bolo de chocolate. E aí, nesse bolo de chocolate era, meu Deus, né? Eu e meu irmão, tenho um irmão mais novo, 7 anos mais novo que eu, então ela fazia aquele bolinho, mas pensa num bolinho especial. E aquela receita, aquele caderninho de receita dela, ele veio comigo, né? Minha mãe ele tá comigo. Então, de vez em quando eu faço essa receita ainda, já dei para os meus seguidores também, né? A gente chama de bolo de chocolate de mãe. Ai, que E delícia. ela fazia bastante. E sempre, todos os aniversários que tinha, minha mãe fazia os bolos. Sempre foi assim, bem. Não deixava passar em branco. Sempre foi bem Sim. amorosa nesse sentido, né? Sempre foi boleira. Sempre foi boleira. Aham. E é assim, cozinha muito bem doce e muito bem salgado. Aham. Os dois. E daí você percebeu que teve um momento ali que na infância você já precisou fazer uma mudança nos teus hábitos alimentares. Foi uma coisa, tipo, tua mãe, foi uma coisa um pouco radical Foi ou bem não? radical. Foi Foi bem bem radical. radical, é. Eu tive que fazer, e tinha que fazer, né? Naquela época não tinha tanta informação, 8 anos, tô com Eles estavam 32. preocupados, teus Estavam pais. preocupados, né? E que eu comecei a engordar, mas eu vejo desde criança que foi bem emocional, assim, né? Depois, Sim. Tu tem irmãos? tem um irmão, 7 anos Irmão. mais novo, aham. E ele como que era? Também teve acima do Ele, peso? até 12 anos, no falecimento da minha mãe, ele foi bem gordinho. O apelido dele é Bolinha. Depois Ó o ele bullying foi. da irmã, ó. Não, não é eu, não. Foi os amiguinhos que botaram. Sim. E aí hoje até os amigos mais antigos chamam ele ainda de Bolinha, assim, mas hoje ele é bem magrinho. E hoje também ele foi pro esporte e ele corre. Então ele é bem magrinho hoje, assim, né? Ele foi pra Sim. essa área também. Ele mesmo decidiu com 13 anos que ia pra academia, ele ia correndo pra academia, voltava. Começou a se cuidar e Aham. tal. E daí, ele é mais novo que tu? Mais novo. Ah, Uhum. legal. E daí, enfim, rolou a infância ali, então, um pouquinho acima do peso, tendo um cuidado. Você falou que foi Uhum. radical, e daí teve resultado, mas depois teve reganho de peso. Depois eu reganhei o peso e fui fazer outra dieta, que era low carb, na época era outro nome que se chamava, aquela bem famosa. Cetogênica. É do câncer? Ducan, dieta Do Ducan. Ducan? É. Uhum. Então, essa dieta eu fiz por bastante tempo, emagreci, que foi com 14 anos, que daí foi na época que eu ia a pé para casa da minha avó, voltava e ficava, né, fazer uma atividade Foi física. tu que decidiu fazer essa dieta ou alguém te indicou, tal? Alguém começou a fazer, a minha mãe falou, mas eu que quis fazer essa dieta. Foi eu que disse, não, eu que vou fazer. Tu já tava incomodada com Já teu tava. peso? Daí Começou a adolescente, ficar né? Adolescente, mocinha. de 13 para 14, eu já comecei a ficar incomodada, né? Queria ficar com os menininhos, gordinha, tinha sempre um preconceito. Hoje eu vejo que não tem tanto esse preconceito, né? Dos meninos ficarem com gordinha. Nossa, mas eu teve uma época que não podia, né? Os meninos não ficavam com gordinha, eram poucos meninos, né? Então isso foi mexendo, né? E a gente vai querendo se sentir mais bonita, Sim. mais saudável, né? Ter mais energia. E aí eu fui me cuidando, fui olhando pra isso. Sim. Que interessante, né? Nesse momento ali do amadurecimento sexual, assim, da menina, de que começa a despertar a vaidade também, né? Uhum. E você quer. E é um momento também muito delicado no sistema neurológico, assim, da criança, no adolescente, né? Uhum. Você fica confuso, daí você tem tédio, aí você quer comer, às vezes você quer ter um amor platônico, né? Aham. Aquele que você não é, a Aham. escolhida, e daí você fica assim. E a minha família, ela é toda com um probleminha de estômago, vamos dizer assim. Meu pai tem problema de estômago, minha mãe era ruim do estômago, então, assim, nem tudo que comia faz bem. Até hoje, eu tenho isso ainda, meio que um segundo coração, vamos dizer assim, né? Aham. Até hoje a gente diz que a gente decide até com o estômago, né? A gente sente com o estômago, né? Não é com o coração, na verdade, é com o estômago, né? Então, eu sempre tive um probleminha assim, né? Já tive gastrite também, tive que tratar.
Então, é algo Aham. que mexe, assim. Mas nunca teve distúrbio alimentar ali, então, na adolescência? Só Não, fez só dieta radical pra perder o peso e tal, sim, mas uhum. nunca de, tipo, forçar Não. alguma coisa assim, ou imagem, se ver muito maior do que você era. Às vezes a menina nem tá tão gordinha, mas ela se via muito maior, É, né? eu acho que essa de imagem, mas agora, como Uhum. eu perdi 40 quilos de 2 anos e meio pra cá, né, foi um processo, eu tô entrando no 3º ano, me cuidando, né, nesse propósito da minha vida, da minha saúde. Hoje eu não me vejo magra ainda, tipo, é difícil eu me ver magra hoje, eu não por mais que eu vou ver Interessante. uma foto ali mais gordinha, pra mim eu tenho que emagrecer ainda, pra mim eu me sinto gordinha. Não Aham. gorda, mas gordinha, sim. Não me sinto feia. Quando eu estava mais gordinha, não me sentia feia. Eu sempre fui, né, eu trabalho com a internet há 8 anos. Então, desse tempo pra cá, eu sempre me cuidei mais. Teve uma época que a gente, né, me relaxei pra trabalhar. Mas daí me cuidava, já ia pra estética gordinha, já fazia Muay Thai gordinha. Então, né, botava um top mais gordinha. Então, eu me amava assim também, né? Mas algumas coisas começaram a me incomodar, que foram do emocional e também saúde. Foi a parte que eu pensei, eu amo trabalhar, né? Eu construí tudo que eu construí devido à minha paixão pelo trabalho. E continuo na constância, né? Então, para isso, a gente sabe que precisa de saúde, precisa de mais energia, né? Se sentir cansada, daí eu fui procurar uma médica. Essa médica fez todo um protocolo para mim. Tô com a doutora Mariana Pacheco, já vai fazer, acho que 4 anos já. 4 Olha anos com só, ela. que legal. Primeiro ano não fiz direito, depois que eu fui. É porque demora. Pra gente cair a ficha, as pessoas falam, ai, porque tão fácil emagrecer. Não é assim. Tu não é, a obesidade não é só tu parar de comer. Não é, tu tem que tratar aqui dentro, né? Se A tua entender, né? dor tem tudo a ver com, tu falou da criança. Na minha casa teve uma época de brigas, né? Depois foi a separação dos meus pais. Então, tem que tratar a dor da criança interior, as tuas memórias, entender o Sim, porquê tu comes, para depois tu ir para um outro processo que é olhar para si e cuidar da alimentação da comida, né? Quantas perfeito. vezes, né, a gente fala, ai, nunca mais eu vou comer, meu Deus, comi, né? Tu se sente um lixo, né? Não era para me ter comido, por que que eu furei a dieta, por que que eu falhei? Mas não é só sobre aquela comida ali, né? E mesmo assim, quantas vezes a gente precisa olhar e recomeçar, parar e Total. recomeçar, parar, olhar o porquê comeu. E às vezes eu penso, ai, mas por que que eu como? Daqui a meia hora tá comendo de novo. Mas por quê? E isso foi 28 anos da minha vida. 29 Sim. anos. Eu tô com Comendo sem saber por 32, quê, né? sem saber por quê, né? Quando eu tratei a minha dor, que era com a minha mãe principal, eu comecei, nisso que minha mãe já faleceu, e hoje eu já entendo muitas coisas, né? Fui pro lado eh, do, do terapêutico mesmo, assim, né? Da constelação, fui olhar, fui enxergar o porquê. E foi isso que foi me dando força e fazendo ter clareza o porquê eu comia daquele jeito. Uma vez eu cheguei pro meu terapeuta, o Paulo Pimon, ele é maravilhoso. Aí eu sentei e eu falei assim: tô incomodada com essa gordura que eu tô. Nossa, mas tu nunca falou isso. Porque ele também nunca falou de eu ser gordinho ou não, né? Só que eu Aham. cheguei no meu auge, que era 107 quilos. Que foi na época que. Eu posso ir falando assim? Pode. O Que foi na microfone tá época. aberto, todo seu. Que foi na época que eu fiz uma cirurgia, né? A minha empresa já estava começando já a ir pro auge, assim, né? Eu guardava todo o meu dinheirinho, paguei minhas dívidas, que eu fiz Se muitas dedicava dívidas, 100%. 100%. E daí eu já comecei a querer cuidar do corpo. Daí o meu peito me incomodava muito, meu braço era era o triplo do que é Tu vai hoje. contar da cirurgia? Posso falar? Calma, vamos Uhum. falar da adolescência antes, Tá, senão a então gente vai tá. pular os capítulos. Eu vou Essa falando. vida é muito longa, muito complexa, né? Muito complexa. Ju, Qual parte não me foi por volta? acaso que você chegou aí. Mas assim, voltando ali pra fase da adolescência. Então, assim, Uhum, emagreceu, aí fez a dieta do Khan, começou a emagrecer e uhum. deu certo E por um depois, tempo. daí eu ficava engordando, emagrecendo, mas mantinha ali, mas não era Sanfona. magra. Não era, nunca fui magra, assim. Hoje, esse é o meu biotipo mais magro que eu tenho, né? Que eu tive na minha vida, provavelmente. Mas é muito interessante isso, Ju, porque assim, tem as pessoas elas têm a sua estrutura óssea, Uhum. física, quadril. Tem mulheres que têm um quadrilzinho É. bem estreito, tem mulheres que têm um quadril, né? Uhum. Então, a gente primeiro se aceitar é um processo muito longo, como você Uhum. falou, Uhum. cara. Eu tive que entender várias coisas até eu aceitar o meu corpo, e daí às vezes a gente fica se chicoteando por muito tempo até conseguir Aham. entender isso, assim, né? Mas quando você tá ali na adolescência e você tá com o objetivo, né, de emagrecer, aí ganha e volta, o que que você via? Foi a fase que os teus pais se separaram quando tu era adolescente? Foi eu entrando na adolescência. Daí, Aham. assim que eles separaram, eu fui para esse processo de emagrecimento.
Daí depois, minha mãe ficou doente com câncer, 6 anos lutando contra o câncer, 5, 6 anos. E aí eu me cuidava, minha mãe me ajudava muito a me cuidar, fazer comidinha pra mim, mas eu nunca fiz dieta restrita. A minha mãe, eu comia menos, né? Daí ela deixava, eu lembro que ela deixava passar de forno, calzone ou pedaço de pizza. Teve uma época que eu fui bem restrita ali na minha adolescência, mas eu sempre tinha uma coisinha ou outra que eu comia, ela deixava um negocinho pra mim. E daí fazer esse balanço, assim, né? Mas sabe que o que rola é assim, ó. Ah, eu nunca fui restrita. Só que às vezes a pessoa, a menina ali na adolescência, ela ficava assim, ó, dias com dieta bem restritiva pra poder comer uma pizza inteira depois. Uhum. Dias passando fome pra comer um potão de Uhum. sorvete depois. Então, no final das contas, era restritivo. Eu Você até gostava. comia, mas quando você comia, tipo, né? Eu Não era, gostava tipo, muito da dieta do low, vamos dizer, o low carb hoje, porque daí eu comia muita proteína, assim, né? E daí eu ficava mais saciada, porque eu sempre tive muita fome. Eu tenho muita fome até hoje. Eu tenho fome, Sim. assim, fome. Aham. Ai, a gente fala É. fome, 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 fome. Amiga, eu tô com fome. Vamos fazer alguma coisa? Comer? Aham. Eu, Mas tu tipo, eu não sou de sabe. balada, eu não sou de night. Nada Sim. dessas Me coisas. convida pra comer. Eu gosto sempre pra comer, pra fazer uma comida em casa, um churrasco. Aham. Ah, eu também. Sou super dessas. Uhum. Eu já curti mais balada. Hoje em dia eu não curto mais tanto. Mas tu sabe que tem uma coisa que é relacionada com isso, assim, de você tá no processo de entender a tua fome e a saciedade e o que você quer, às vezes não é fome, né? Não, que é o emocional, né? Que tu come por algo, né? E lembrando lá de trás, do que a gente estava falando antes, eu descobri o porquê que eu comia, né? Que era uma das coisas que eu comia pela minha mãe, né? Pela dor da minha Sim. mãe, A gente teve um relacionamento conturbado também, eu e minha mãe, né? Então, teve a separação, teve um relacionamento entre eu e ela, mas e isso tudo me fez o quê? Botar uma capa em mim, né? Quando Que você, nada tua mais é que mãe, uma capa que a gente quer se sim. esconder ali, né? Quando Por tua mãe e mais que teu eu pai fosse separaram, você ficou com a tua mãe um morando? tempo e depois fui com meu pai. Ah, Aham. entendi. E De galho em daí galho. rolou essa. Cada um fica com a guarda um pouco e tal. Aham. E isso mexeu nas emoções dos dois, né? Dos dois filhos. Eu sempre fui uma criança muito espertinha, vamos dizer assim, sabe? Eu sempre entendia. Eu entendia um movimento, né? Claro que a criança, ela distorce, né? Muitas coisas, né? Ela quer salvar o pai, ela quer salvar a mãe, ela quer se meter, acha que sabe, né? Porque por amor ao pai e mãe, né? Sim. Mas eu sempre entendi, assim, a dinâmica do que estava acontecendo em partes, né? Não com a clareza e maturidade, imagina, né? 10, 12, 15 anos não tem ainda essa condição de enxergar. Sim, mas percebi o movimento. Mas eu já era bem perceptiva, assim, mas, como diz a minha terapeuta, era bem espertinha. Aham. Então eu. E daí rolou isso. E depois ali rolou alguma situação assim na escola, algum déficit de desempenho escolar, alguma coisa assim? Uma época eu não queria ir pra aula. Eu acho que eu rodei um ano por falta, talvez uns 2 anos. Daí depois eu recuperei, fiz um supletivo no centro. E aí recuperei, mas foi isso, assim, né? Uma época Teus não pais foi. trabalhavam com doce, confeitaria, cozinha já? Não. Não. Não, a minha família do meu pai teve comércio por um bom tempo, depois, né, não teve mais. E aí a minha mãe trabalhava como doméstica, assim, de empregada doméstica, ela já limpou o colégio, fazia mais esse serviço mesmo, diarista, De sabe? limpeza. De limpeza. E Sim. o meu pai não, meu pai foi para a área do comércio, depois meu pai foi vendedor. Meu pai é vendedor, é a profissão dele. Sim, Quem sabe vender sabe tudo, né? com certeza. É a base, a Aham. primeira profissão que a gente tem que desenvolver. Primeira, qualquer pessoa, um médico, um dentista, Sei. tem que ser vendedor. Massa. E daí quando você decidiu, assim, tipo, trabalhar com gastronomia, você trabalhava antes com outra coisa? Como Trabalhei. que foi? Trabalhei assim que a minha mãe faleceu, logo depois eu trabalhava numa loja de roupas e eu já amava o universo de roupas, já amava aquilo ali. E daí eu trabalhei nessa loja, daí consegui um dinheiro, assim, na época era R$ 5.000, eu disse, vou vender roupa. Vou para São Paulo, vou vender minhas roupas, mas daí eu trabalhei numa lotérica, daí nisso eu viajava, vendia as roupas. Você Tem ia, 8 buscava anos. roupa e trazia pra Aham. vender aqui. 8, 9 anos. Já era fiquei super fazendo isso. vaidosa. Já. Eu sempre fui, mesmo acima do peso, eu sempre fui. Eu acho que isso não é empecilho, Não, né? claro E que eu não. também não gosto quando as pessoas às vezes falam,
Nossa, emagreceu, tá bonita? Tipo assim, então quer dizer que gordo não é, assim, nada a ver. Tipo, eu me achava, eu tenho minhas fotos ali, eu me achava, meu Deus, eu sempre me achei. Sim, a gente sempre Né, vê não a beleza é... dentro de si, né? E, enfim, E tudo outras coisas, né? Tem quantas meninas que são cheinhas lindas, gordinhas lindas. maravilhosas, né? Hoje o mercado plus tá aí em alta, Uhum. porque, né, quantas mulheres se cuidam e tal, mas cada um sabe o seu tempo de olhar pra si, se aquilo É, incomoda ou não. Os meus motivos foram a saúde, foram algo emocional que começou a me incomodar quando eu fui sim. olhando, né? E esse foi meu principal motivo, porque antes eu nunca consegui. Não conseguia, assim, entender o porquê, né? Comia, comia, comia sem razão, né? Sim. Ô, Ju, você falou, depois que minha mãe faleceu, quantos anos tu tinha quando tua mãe faleceu? 19. 19 Faz anos. 13 anos, tô com 32. Uhum. Aham. E nessa fase, assim, você chegou a passar por uma fase bem delicada com ela, você falou que ela teve câncer. Uhum. Ela ficou bastante hospitalizada, Ficou. acamada, ficou um Eu tempo sempre assim? ficava no hospital com ela. Ela ficou 2, 3 vezes internada, mais tempo, assim, né? E Uhum. aí sempre acompanhava ela no hospital. Foi uma luta, assim, né? Depois ela fez um tratamento. A gente morava próximo ao posto de saúde, então ela fazia um tratamento do Cepom no posto, né? Que era Uhum. aplicações, era 3 vezes na semana. Depois ela ficou um tempo sem, depois o câncer voltou. E daí realmente ela não resistiu depois de um tempo. Tu quer compartilhar onde que era, nasceu, que desenvolveu o O câncer? câncer dela é no rim, um câncer bem Aham. raro em dar em mulher, inclusive. Era um É... carcinoma? Ai, eu não sei. Tá. O que quer dizer isso? O tipo de câncer, Ah, assim. tá. Realmente eu não lembro. Mas daí ela ficou. Na verdade, ela descobriu, ela ia no posto fazer consulta e tinha muita dor. Eles falavam que é porque ela trabalhava com limpeza pesada, assim, né? Diarista, Sim. limpando casa e tal. E não era, né? A dor era já o câncer no rim, né? E aí ela foi descobrir porque dela tava com muita dor. Ela disse: não, eu vou pagar. Na época, né? Ainda lembro, eu vou pagar, porque não aguentava mais. E saiu um mioma aqui, assim, ó, um ovo. E é ali que foi descoberto. E Porque daí foi senão na ela nem. tireoide Não. antes? Foi Não, um foi mioma que saiu. embaixo da Era um pele. ovo. Aqui, ó. Aham. Era um ovo. E daí encontraram o diagnóstico, Daí daí. encontraram o diagnóstico dela, só que já estava muito avançado, porque ela ia no médico na época, né? Não que, imagina, né? Não que o tratamento do SUS não seja bom, não é isso, né? Uhum. Mas isso já fazem o quê? 13 anos, 6 anos, 20 Sim, anos quase. Então, enfim, às vezes não tinha muita informação, né? sim. Mandava para casa, para casa, para casa, não pediam para E investigar. do Ela momento do mesma foi investigar. diagnóstico, Ela mesma que pediu os exames. Eu olha só. lembro na época, assim, né? A gente sabe, né, quando tem algo diferente com o nosso corpo. E aí, daí já era. Ela ainda ficou mais 5 anos viva, assim, né? 5 Em anos. tratamento, lutando. Sim, vocês ficaram juntas aí nessa fase. Ficamos. Daí nessa fase eu fui morar com ela. Daí eu fiquei ali com ela, assim. Foi bem importante. Foi bem bom. Sim, sim. E daí, ficou com o livro de receitas. Fiquei com o livro de receitas dela, com os talentos, né? De olhar Sim, ela fazer ela as segue, né, em receitas. você. De olhar. A minha mãe, ela nunca foi de pegar e vem aqui, ó, vou te dizer, esse bolo é feito dessa forma, vai esse trigo, isso. Não. Eu que sempre me meti e fazia, tanto que essa história eu conto é clássica. Quem me segue já sabe, muito tempo aí. A minha mãe, ela ia trabalhar, a gente ficava em casa, daí os vizinhos, era interior de São José, todo mundo se conhecia, daí não tinha muro e tal. E aí eu ficava vendo receita da Ana Maria Braga, Aham. e acho que era na Band ainda, Ana Maria Braga. Aí ficava vendo as receitas e daí eu fazia escondido quando a minha mãe não tava. Eu dava pras pessoas e tal, Olha na só. rua, aham. Ficava experimentando as receitas. Desde novinha, assim, desde criança. Eu fazia Olha isso. só. E depois aí trabalhei 8 anos, né, com roupas. Só que aquilo não me preenchia mais, não ia, não ia. Nesse meio dos 8 anos, eu fiz 2 vezes docinhos para vender. Dentro, eu vendendo roupa, né, esporadicamente. E foi um sucesso, assim. Só que eu não sabia gerenciar pessoas na época. Não tinha né, essa inteligência, esse dom, esse talento ainda desenvolvido. Sim, E aí era difícil, eu não conseguia continuar. Era muita coisa, vender roupa, mas fazer doce, porque daí eu tinha que comprar. Eu fazia à noite, ingrediente. daí no outro dia eu publicava nos grupos, eu fazia foto, fazia videozinho. Tem até videozinho de antigamente, como é que eu fazia os videozinhos na internet, assim, né? Então eu fazia tudo sozinha. Então era muita coisa pra mim. Daí eu disse, não quero. Daí depois de novo voltei a vender brownie, né? A primeira foi docinho com leitinho com Nutella, na segunda eu voltei com carro-chefe brownie, com Kinder. Era um sucesso, mas também não progredi, não foi. Daí tu fazia uma campanha, assim, tipo, gente, tô vendendo doce. Era no Facebook, na época de grupo. Daí eu Aham. postava no Facebook.
Daí eu botava lá, daí eu postava fotinho, né? Fazia Daí a stories, galera encomendava. encomendava. Eu sempre trabalhei muito com pronta entrega, que é o que eu tenho hoje, né? Minhas lojas com pronta entrega, né? A gente tem os pedidos, mas daí a linha de festa, né? Que a gente tem a linha de Tá, festa recente aí há 1 ano. entendi. Daí é Legal. por encomenda. E daí, nesses 8 anos, teve 2 momentos que você vendeu doce e seguiu Uhum. vendendo roupa. E você percebeu o ganho de peso nesse processo, nesse intervalo? Não. Não, manteve. Mantive, assim, não posso culpar nada do doce e tal, não. Eu Não, sempre. não, durante esses 8 anos, assim, né? Onde você tava vendendo roupa, ainda não Não, tinha sempre. oscilando. Sempre oscilando. Sempre oscilando. Sempre comendo Aham, mais, comendo menos. Sempre oscilando. Sempre. sim. E você tinha muitas horas de trabalho nessa época. O que que você acha, assim, que durante esses 8 anos de vendendo roupa e Eu não me testando os doces e observava. tal? Eu também não me observava. Aquilo também não era importante pra mim olhar pra aquilo ali, sabe? Eu sempre gostei Sim. de comer coisa boa, eu sempre gostei de Sim, comer uma bem. rotina. Então era o que me fazia, né, experimentar as coisas, cozinhar, né? Essa paixão Aham, da comida e de saborear também, né? Mas sim. nesse tempo aí que eu vendo roupa, eu trabalho com a internet há 8 anos. E nisso eu criei um Instagram. Na época não tinha muito, era Instagram de onde comer, assim, né? De dicas. Aham. Nesse aí eu engordei 10 quilos, assim, de cara, assim, de Você alguns ia meses. nos lugares E os experimentar as lugares dava comidas. feedback. Na época não tinha muito, era 5 Instagram. Review. Não tinha muito disso. Não tinha. Então, fiz um primeiro Instagram, daí acabou não dando certo, fiz um outro, né? Eu tinha esse meu pessoal, parei com o pessoal, fiz um outro, abri o Diário Gastro e. Ai, essa morango nata é maravilhosa. Eu vou Ai, comer pois depois. é, vamos abrir um pouquinho? Vamos abrir, vamos dividir Eu fico aqui. assim, sem graça de abrir todos ao mesmo tempo. Pode abrir. Eu quero, Trouxe eu pra quero nós dar um comer, pro né? Cadu também experimentar. Ô, Pode. Cadu, Pra ele, quer pra buscar esposa aqui dele. um docinho? Vocês dois vão comendo? Tem E de aí, uva, Ju? banofinha. Ai, o moranguinho ficou. Qual parte eu tava? Eu nunca posso apresentar podcast, que eu me perco. Não, Tal você de falou março. que a gente tava, que você tava numa fase que ia e voltava no peso. E Nessa daí fase, eu. você começou o Instagram. Instagram. Daí eu queria fazer receita, ser youtuber, mas eu disse, vou começar abrindo um Instagram. E foi legal, assim, conheci muita gente, né, Que na ano foi? internet. Acho que 2016. Que não sei. 2016. Eu Por também aí. entrei no Instagram nessa época. É? Não tinha quase ninguém, assim. Eu lembro que eu É. segui o Paulo Música, eu tava terminando Aham. nutrição. Só Paulo tinha ele na Música. época, sabe? Tipo assim, Maravilhoso. da galera do fitness, da maromba, né? Uhum. Bom. Pausa no podcast, intervalo pra gente comer. Nossa, esse aqui Né? é muito Ai, maravilhoso. peraí que eu quero experimentar esse daí também. Ju, podcast de boca cheia. Uhum. É, Muito bom. entrou no Instagram pra divulgar doces e moda e roupa tudo ao mesmo tempo. Não tinha definido ainda nada. Não, eu ainda divulgava roupa. Ah, Eu vou tinha um Instagram separado de roupa, né? Uhum. Continuava vendendo, fazendo só de roupa. Foi em 2015 que isso começou. Fazia foto de roupa, fazia foto de doce e tal, de produto, né? Daí eu fui, esse primeiro Instagram não deu, daí fechei, daí abri um novo, deixei o meu pessoal, que esse pessoal só voltei a abrir há 1 ano só. O meu pessoal, porque daí eu só usava todo da Juliana Budelon, né? Sim. Daí ele era diário gastro, todo mundo achava que eu era bariátrica, porque diário gastro, mas não, nunca fiz bariátrica. Por que você colocou esse nome? Diário gastro de gastronomia, assim, foi o que a gente Ah, na gastronomia. época. De gastronomia, não de Sim. gastro, mas todo mundo perguntava. Eu já pensei que ela falou que toda a família tinha problema de estômago. Pensei deve ser por causa diário gástrico da minha gastrite. Não. E daí ali eu comecei a compartilhar minha rotina, começou a dar super certo, eu me mudei, né? Eu morava lá no interiorzinho de São José. E daí a gente foi ali pro Roçado, onde temos uma loja Juliana Budelon. Foi a primeira? Foi a primeira, porque eu vendia só em apartamento ou ia nas lojas vender, né? E daí eu comecei a não gostar mais muito de vender roupa, aquilo já não me encantava mais, não me enchia mais os olhos. Mas eu também não sabia pegar aqueles seguidores, que daí eu já começava a dar muitas dicas ali, eu já fazia receitas, eu já tinha bastante seguidores. Eu conheci a Alaine Olha nessa só. época também, bem lá no começo. Ela fez uma entrevista comigo, daí eu já tava vendendo alguns docinhos, mas nem tinha loja ainda, nenhuma. Depois que abrimos no Roçado, lá na frente do apartamento, no apartamento mesmo eu fazia, e ela foi lá entrevistar. Tem a entrevista da Legal. Alaine lá, tem a foto com ela até hoje. E daí ela fazia, levava nas lojas, já era um sucesso, né? Daí depois Sim. foi para a primeira loja no Roçado. Depois eu decidi só trabalhar com isso, que foi muito bom, né? Foi a minha virada de chave, fui para um evento e o cara, a pessoa lá em cima, né? O palestrante falou muito para mim, assim, ai... E eu sempre fazia brownie, meu carro-chefe foi brownie no começo.
você que faz brownie, daqui 5 anos você tem que focar, que daqui 5 anos você vai estar com várias lojas, franquias, ganhando muito dinheiro, depois fazendo e-book. E daí eu, tipo, assim, Deus falando comigo ali. Aquele cara tava falando comigo. Eu tinha certeza. Eu tinha uma amiga ali na frente, umas cadeiras na frente, minha amiga. Amiga, é pra ti, olha o que ele tá falando. É Deus falando contigo. E dali em diante que eu decidi seguir, assim, realmente com o doce. Não, vou fazer sempre. Isso faz 5 anos. Que daí E você realmente focou foquei. Eu já no tava doce. fazendo antes, mas daí eu foquei e disse, vou deslanchar, assim. Os 4 Eu já fazia antes, né? Já tava fazendo nesse ritmo, né? Já tinha largado a roupa pra fazer os doces, assim. Mas daí eu tinha decidido que eu sempre quis trabalhar com produto digital. Eu tenho essa vontade ainda, né? Um dia trabalharei. Mas veio primeiro a confeitaria, né? Eu pensava, uma loja de doce, tão trabalhoso, mais tarde, mais pra frente. Mas não foi isso que o mercado e a demanda pediram, assim, pra mim, né? Me Sim. exigiram. Aham. É muito legal a gente ir no fluxo, né, Ju? E o Aham. mais interessante É é que tu atende uma você demanda, né? e se É um movimento do descobrindo no mercado. problema. Tu atende, toda empresa tá ali para servir e servir uma demanda de mercado, né? Então a demanda vai te pedindo, tu tem que ir fazendo. Eu sempre digo para minha equipe, sempre os líderes que estão mais próximos a mim, a gente tem, às vezes o que eu sinto assim, ó, a Juliana Budelon, ela tem uma força, ela tem uma energia, ela vai indo à empresa e a gente tem que tá sempre correndo atrás daquilo ali, porque os clientes pedem, as pessoas pedem, o mercado pede, né? Os eventos pedem. E tu tem que estar atrás, tu tem que estar buscando qual que é o nosso diferencial. Os lançamentos, a criatividade, a inovação, a qualidade, um bom produto. E tu tem que estar sempre atrás disso. Sempre trazendo novidade para tua empresa, né? Perfeito. Tu sabe, Ju, que o doce, ele é como a gente estava falando aqui da infância, né? O doce tá na mesa das pessoas desde a infância até o final. E eu faço meus doces Celebrações. muito pensando nisso, né? Ou nos doces que a gente chama de bombons, ou nas memórias, né? Exato. Bombom de morango, bombom de uva, morango com nata. Doce de pêssego, que veio agora de novo. A gente sempre faz uma edição pro verão. Mineirinha, que é a torta que a tia, a avó, a mãe faz, né, na mesa. Sabe qual que eu amo? Torta de bolacha. A gente teve Aquela muito torta alemã. tempo, assim, mas a gente. Também amo. A gente tem uns pavês de laca que são incríveis, daí a gente junta o quê? O que a galera gosta, o simples, com o momento, né? O chocolate, que é o queridinho das pessoas, né? Laca, alpino, diamante negro, shot, a gente trabalha couro branco, sonho de valsa. A gente trabalha com os Kinder, toda a linha Kinder, Bueno, Kinder Nossa, Barrinha. meu namorado ama Kinder Ovo. Kinder A gente Bueno, desde a infância, A ele vai gente tem pirar. o Kinder Mix, que é incrível, que é uma obra-prima nossa. E muitos doces foram de criação dentro da nossa produção mesmo, né? Isso é muito legal, né? E o fato do doce estar ali, né? É uma coisa que é muito questionada, assim. E existe precisa existir um discernimento de o quanto o doce pode fazer mal ou não para a pessoa. Ele só faz mal para a pessoa se ela não sabe colocar o doce no lugar dela. Né? Colocar o doce no lugar dele. Então, o doce tem o seu lugar. O doce é uma sobremesa, uma celebração, uma comemoração. Ou ele tá no momento do dia. Esses dias eu vi você comendo um doce pós-treino, né? Eu pensei, cara, o melhor lugar para comer um doce é o pós-treino, né? Tipo, não pode. Você vai. Tem momentos, às vezes, assim, de manhã, se você não vai fazer nada de atividade física, cara, eu não indicaria você comer doce de manhã sem fazer nada. Agora, se você vai treinar e tal, acho que é possível você comer uma concentração ali de glicose, porque você vai estar se exercitando. Se você é uma pessoa que se exercita, você merece o doce, né? Que nem você estava falando pra mim, como é que é mesmo a tua rotina de treino, Ju? Eu treino quase 2 horas todos os dias. 2 horas, eu faço o primeiro treino, geralmente, né? Todo o meu treino ali de. Como é que se diz? De academia? De. Musculação? Musculação. O meu treino. E depois eu faço um cardio. Eu faço ou a escadinha, ou esteira. Ou eu faço uma caminhada na beira-mar, ou na rua, assim, aonde eu estiver, né? Ou eu vou a pé da academia de casa pra academia. E às vezes, quando eu tenho tempo, e até porque a caminhada, pra mim, me desestressa. Relaxante, assim. É um relaxante. Tipo assim, é o meu momento, sabe? Com a paisagem, daí tu escolhe um lugar pra caminhar, ou também, né? Enfim, é aquele momento pra te estar ali. Mas eu já caminho desde os meus 14 anos, quando eu ia pra casa da minha avó. Então, é bastante tempo, assim, né? Eu realmente gosto. Muitos quilômetros. Então, a caminhada faz parte, assim, da minha vida. E às vezes eu tenho tempo, eu vou caminhar fim do dia também. Daí eu faço 2 cardios por dia, assim. Mas geralmente eu treino 6 vezes na semana. Daí num dia eu só faço cardio. Se algum dia da semana não der de treinar, ok, né? Às vezes eu consigo compensar em outro, ou só Então, fazer o cardio, ou só fazer.
12 horas de treino por semana. Em média. Uhum. É. Então, essas 12 horas de treino, elas impactam muito no teu metabolismo, né, Ju? Muito. Além disso, né? Porque, a Juliana come e tal. Eu faço todo um tratamento com uma médica, né? Também, para ajudar o meu metabolismo, para repor minhas vitaminas, meu ferro, os aminoácidos, para acelerar meu metabolismo. Também botei já implante. Então, de hormônio, né? Então, eu faço. Gestrinona, você usou? Usei, mas agora eu botei testo e um pouquinho só de gestro e um pouquinho só de oxi. Mas eu botei testo, foi uma que ela fez pra ela e ela gostou e ela fez pra mim. Dei pra cada pessoa, né? Ela faz tipo personalizado. personalizado. As pessoas têm muitas dúvidas nisso, né, gente? Pra cada pessoa é conforme o que o seu corpo está pedindo, né? Do que ele precisa, não é pra todo mundo igual. Sim. Então, imagina, a doutora Mariana já me acompanha mais de 4 anos aí. Conhece bastante a tua saúde, como é e como teu corpo responde, né? Bastante, Então, além disso, eu treino, que também é vamos dizer assim, É o start, né, pro corpo diário. tá sempre em movimento. Não é uma vez a semana, é diário, o start diário, né, o combustível diário. E faço algumas trocas, né? Às vezes eu não como à noite, porque já durante o dia eu sei que me excedi. Ou às vezes não deixo de comer lanche, porque eu já consumo mais doce. Então, eu diminui muito o consumo de lanches. Você sempre teve o paladar mais pro doce que pro salgado. Então, que nem você falou, eu abro mão do almoço pra comer um doce. Às vezes, sim. Eu Você gosto de sempre doce. curtiu mais esse paladar doce. Eu gosto de tudo. Vou ser bem sincera pra ti. Eu amo doces. Eu tenho que comer todo dia. Às vezes, me dá abstinência se eu não como. Assim, chega à noite, minha mão treme. Mas o doce tem esse poder. A minha de avó, causar a abstinência. avó Ana, que também fazia as sobremesas, que já faleceu, ela todo dia comia um docinho. Só que assim, não é tu não vai comer Um pote de sorvete. De doce, né, gente? Come só esse daqui. Quantas gramas tem aqui? Aí tem 250 gramas. Come metade. A média de caloria de cada potinho desse, você sabe? Não, ninguém precisa saber. Não, corta essa parte. Doce Juliana Budelon. Tá aqui, vou ver. Doce Juliana Budelon, ele não engorda. Não. Se tiver na Não frente engorda. a frente com a Nutri mesmo, você pode comer 5 que não engorda. Doce Juliana Budelon é o único doce que não engorda, tá? Não, mas é importante a gente saber o valor calórico. Sim, claro, pra que Eu não tô enxergando, Ju, me ajuda. Não vou falar. Ai, meu Deus. Existe essa opção pra você. Mas, né, come de acordo 143 calorias. com um quarto, né? Um quartinho, assim, né? Um quarto? Geralmente Uma sim, colher? né? É porque tu bota uma Entendi. colher grande, né? Entendi. Então tu vai botar assim, geralmente um quartinho. Então, às vezes, tu compra um doce, tu quer algo pra te Come a metadinha. Tá, saciar. metadinha, Tu falou sobre, às vezes, comer antes do treino ou depois do treino um doce. Geralmente, eu não como nada antes do treino. Ontem foi um dia que eu tô gravando direto, né? Que a gente tem aí os projetos da Nova Loja vindo, um outro projeto Juliana Budelon. Então, eu não fui treinar ontem de manhã, que eu queria ir direto pra produção. E aí, eu tava com muita vontade de comer um bolo de cenoura. Eu tinha um bolo de cenoura em casa e eu comi um pedaço de bolo de cenoura e um pão de queijo. E foi aquilo. E depois eu acabei almoçando 2 horas da tarde. E depois eu tomei um whey à noite. Só. Foi o que eu comi. Então, sabe, é isso que eu digo às vezes. Que troca que é essa, né? Mas, gente, isso sou eu. Isso não é a Nutri que manda. Eu tenho uma amiga Nutri que me acompanhou muitos anos. E ela sempre tem a dieta dela, receitinha que ela passa, bem maravilhosa. Bem caprichada, organizada. Caprichada, organizada, maravilhosa. Mas comigo ela sempre conversou mais. Então faz troca, né? Não era assim que tem que comer isso. Pra mim não dá. Pra mim essa restrição não funciona. Sim. Eu não consigo, assim, né? Eu consigo fazer tentar no equilíbrio, nem todo dia também, né? Tem dias que a gente come todo dia, assim, só coisa que não deveria, vamos dizer assim. Nem todo dia é constante. Eu sempre penso assim, sabe, Ju? As pessoas, elas não vivem uma linha reta. Não. A gente tem muitas curvas. Muitas curvas. Tem dias que estão super intensos, tem dias que são mais tranquilos. E a tem gente dias vive que os teus hormônios estão pedindo mais, tem dias que você não tá com tanto Eu acho que a gente também vive uma era diferente, né? Uma era bem acelerada, né? Com muita informação, com muita ansiedade. Então, hoje não é mais assim todo dia, né? No dia, às vezes... No dia, né? Total. Tem dias que tu faz assim, tem dias que tu faz, né? Mas tem dias que é o dia inteiro, né? Tem quantas pessoas aí que são gerentes, ou responsáveis, ou empresários, né? E são muitos desafios todos os dias, né? Sim. E isso reflete no nosso corpo, no nosso emocional. O emocional tá diretamente, pra mim, no meu ponto de vista, né? Assim, tá diretamente ligado à comida, assim. Muito. Não é pra todo mundo, né? Pra mim, Juliana, eu tenho muito isso ligado com a comida, né? Eu acho que pra maioria das pessoas, né? Não é todos. Tem gente que
não se importa com comida, né? Tem outros escapes, ou uma bebida, Mas tem um ponto, né? Todo mundo come. todo mundo come. É uma coisa que é unanimidade, é o ponto em comum entre todos os seres aí, é que todo mundo come. Então, quando você tem oscilações de humor, de emoção, problemas, e às vezes a gente. E eu vejo muito isso assim, ó. Antigamente, o problema do ser humano era: surgiu uma cobra, um leão, ele vai te comer, então você entra num momento de estresse. Agora, surgiu um prazo, surgiu uma encomenda grande. Pronto, você já entra no momento de estresse. Só que todo dia tem encomenda grande, todo dia tem prazo. E a pessoa já entra no momento em situação de estresse todo dia, toda hora. E antes era vez ou outra, quando ela se colocava numa situação de risco, né? Antigamente, lá no tempo das cavernas. Então, hoje a pessoa pega um problema que é constante na vida dela, que ela deveria lidar com mais estabilidade, e ela, tipo, maximiza aquilo. Ela faz com que aquilo vire um negócio gigante, como se fosse um leão que estivesse ameaçando ela. Então, Sim. essa ameaça gera um gatilho emocional muito grande. E cada um tem um jeito de lidar com a situação, né? Específica, Exato. assim, né? Cada um tem um jeito de lidar com ela, né? Exato. É esse estresse aí que às vezes leva a esses escapes de compulsão alimentar. Que às vezes não estão relacionados diretamente com doce, que são uma pizza, um hambúrguer, uma massa, essas coisas. Quando a gente consegue trazer o equilíbrio e ver, cara, eu tô comendo esse doce porque eu quero, porque eu treinei, porque eu cuido da minha saúde, porque eu dormi bem, eu tô bem comigo. Eu vou comer esse doce porque eu tô escolhendo. Nossa, eu comi aquele bolo de cenoura ontem, que parecia assim, porque a comida ela tem esse poder de te abraçar, aquele aconchego. Eu comi aquele bolo de cenoura ontem, sabe aquela sensação assim? Existe um slogan, né? Antes de eu fazer nossos crafts e a empresa virar empresa, Deus colocou uma frase no meu coração, que era: a felicidade está aqui. Um slogan. E eu guardei aquela frase quando eu pude fazer os saquinhos, né? Que são os saquinhos de Juliana Budelon ali, com a felicidade está aqui. Aquilo fez muito sentido, né? Porque a gente fala disso, a felicidade está aqui, né? E sobre isso que tu falou, o doce ele serve para um momento bom e um momento ruim. Então a felicidade está nele, assim, né? Então ontem, e às vezes eu tenho muito, e virou uma verdade no meu produto, né? Porque tudo que tu faz com muito amor, o cuidado, a produção, né? Tu passa pro produto ali, né? Para as pessoas do Sim, que a tu tá energia. fazendo. E virou muito uma verdade, assim, de a gente falar que um monte de gente relata: ai, comi um doce, meu Deus, que aconchego, meu Deus, era tudo que eu precisava num dia. Eu fui num curso, a Amélia falou pra mim, eu esqueci o sobrenome dela, acho que é a Amélia Ribeiro, que é uma empresária, ela tava dando curso e ela falou: Ju, eu nem conheci ela, eu amo teus produtos, eu comprei 4 doces esses dias, eu precisava. Eu pedi pelo iFood 4 doces e eu sentei e eu comi todos. Mas eu comi todos, Ju. Sabe assim, eu não me arrependo que eu precisava daquilo. Então, que massa tu vê que o teu Sim. produto, aquilo que tu criou, a tua frase, a tua verdade, virou uma verdade para todos, assim, né? Virou a essência da empresa, né? Sim, cria uma experiência. Quantas pessoas... Eu tenho amigas que falam: às vezes eu tomar, come um docinho Juliana Budão, tu vai ver que vai te mudar. Melhora o teu humor. Parece incrível, melhor. Sim, A gente leva aquilo, né? A gente leva como verdade aquilo ali, né? total. Mas é isso, a comida ela tem esse poder, né? Tanto para momento bom quanto para momento ruim, né? Total. Ela é um coringa, vamos dizer E assim. se a gente for analisar assim, Ju, cientificamente, o açúcar, a glicose, ele gera uma produção de dopamina no cérebro. Aham. Então, é exatamente essa conexão que acontece. Quando a pessoa tá no down, assim, no momento tenso, no momento triste, ela recebe um up com o doce, né? Uhum. O ideal seria ela tentar não fazer essa conexão sempre para não virar um Sim, vínculo vício, né? emocional, que daí acontece, tô estressada, tô cansada, daí eu boto o doce. Uhum. Seria ela sentir o prazer do doce e continuar sentindo, né, isso de uma forma mais E o organizada na vida. doce, como tu caminho. falou, tem muito do merecimento também. Poxa, né? É. Treino, trabalho, faço isso. Nossa, né? Hoje eu mereço, né? Então tem tudo isso, né? Tem o dia que tu merece, que não foi tudo muito bem. E tem Aham. dia semana que tu merece, né? O final de semana que tu merece, que tá Sim. tudo maravilhoso, né? Ele tem Sim. muito do merecimento também. Total. Ô, Ju, quando você estava ali nessa fase, no início ali desses últimos 5 anos que você botou foco total, né, na cozinha criativa da Juliana Bodelon, você estava sentindo acima do peso? Como que você estava, assim, fazia atividade física, cuidava Sempre da fiz, alimentação? não constante, contínua como eu faço hoje, mas sempre fiz caminhadas, ia para o Muay Thai, fiz muitos anos de Muay Thai. Mas dentro desse espaço, como eu te falei, eu sempre me achei. Eu tinha um peso que eu gostava, 90 quilos eu já gostava, assim, de mim, né? Então, eu gostava daquilo ali. Mas eu queria melhorar meu braço. Tanto que eu fiz a minha primeira cirurgia gordinha, né? Perguntei: pode? Fiz todos os exames, estava tudo ok? Fiz. E tinha aquele preconceito, né? Existe um preconceito. Mas
né, pra mim foi super tranquilo, assim, Qual né? foi a cirurgia? Eu fiz o braço, lipei e tirei a pele. Eu tinha um braço enorme, muito grande. E o seio, né? Coloquei silicone, fiz a mamoplastia, né? Mamoplastia. Isso. Daí eu fiz, foi a primeira. Mas tive bastante problema pós. E daí nessa época eu tava com 90 quilos, me cuidava e tal. Mas aí tive bastante problema. Meu peito abriu, meu braço demorou a fechar. Meu peito ficou 5 meses aberto. Então eu tive vários episódios, né? Complicações no pós-cirúrgico. Aham. Foi bem, daí veio a pandemia. Daí aí eu tava com 90 quilos, engordei Deixa eu 17 mostrar quilos. uma fotinha, então. Mostra a foto. Ô, Cadu, mostra a fotinho aí da Ju. Pra galera ver. Acho que essas fotos são legais. Aqui foi no auge, assim, né? Ali foi com meu pai a foto, numa campanha de Dia dos Pais. Que lindos. Naquela foto eu olhei pra mim, eu não me reconheci, assim, né? Foi de não se reconhecer. E ali foi meu start, assim, né? E daí foi aos poucos, né? Isso já faz 3 anos, gente. Aos poucos, né? Não é de um dia pra outro. Mas se a gente for parar pra pensar, é pouco tempo, né? É. Porque há muitos anos, desde os que você falou, dos 12, dos 14, você vem enfrentando Na um ganho de luta, peso. exatamente. É pouco tempo, é uma vida inteira, né, nisso, né? É uma vida inteira de ganho. De ganho. E agora é uma batalha para até o final da nossa vida para manter, né? Sim, se tornar sempre vigilante em relação a isso, né, Ju? Exatamente, um equilíbrio, né? Escolher o que vai comer, né? Melhor. Sim. Fazer as boas escolhas, as trocas. Bem legal. Aí depois tem o depois, né? Mostra aí, Cadu. Ó, eu botei essa aqui, sempre gordinha eu me cuidava. Então isso não era um problema, né? Sim. Eu ser gordinha, assim, eu me amava. Mas o ponto-chave foi onde eu fui tratar as emoções, onde eu vi aquela foto. Aquela foto eu já estava na Com terapia. teu pai? Com meu pai. Ali eu não me reconheci. Já estava na terapia, eu comecei a ver as questões que tinham. E na parte de saúde. Eu gosto de trabalhar muito. E eu pensava, cara, e daqui a pouco será que eu vou ter essa saúde para trabalhar tanto assim? Mas você estava sentindo alguma coisa? O médico te apresentou algum exame e falou: olha, Ju, isso aqui tá desregulado, precisa cuidar. Eu tenho um problema de tireoide há muito tempo, em questão da obesidade, né? Da inflamação do corpo, né? Que é da gordura, assim. E tive problema de tireoide há muito tempo. Eu tinha muito ataque de ansiedade. Quando eu dormia, muita palpitação. Taquicardia. Daí eu comecei a me preocupar. Apneia do sono, ronco. Eu tinha muito de me afogar, assim, também, sabe? E muito problema no estômago. Muito. Assim, ó, muito, muito. Comia aquilo, sabe? Eu passava muito mal à noite. Muito mal. Então, essas coisas Refluxo. foram... Hoje eu não tenho... É muito raro. Muito raro. Sim. Engraçado, né? É porque também o acúmulo de gordura na parte visceral começa a gerar uma pressão nos órgãos. E daí o estômago ele fica um pouco pressionado. Então, você não faz uma digestão tão rápida. Você Não. falou já que na família já... Não, todo a mundo minha tinha digestão é esse- muito lenta. Também é lenta. Isso de se conhecer também, né, Ari? É importante, né? Sim. A gente vê, mas aí, ali eu já tava cansada, assim. E tanto que eu não fui por causa da estética. Aham. Tanto assim, claro, todo mundo quer se sentir melhor, quer se sentir linda, botar uma roupa. A estética foi Ai, meu Deus. A estética foi acontecendo. Sim. Porque eu sempre fui pra estética mesmo, gordinho. A minha parceira de estética esse ano faz 5 anos. Quem eu que tenho. é? É a Lavi Estética, maravilhosa, lá em São José. E daí o que tu faz mais de estética, assim, até hoje? Hoje, na época Conta eu o fazia segredo aí, né, da carbox. beleza. Na época eu fazia carbox. Tudo que era tratamento que elas me oferecem, eu fazia. Hoje elas me ofereceram que eu tenho que lá aplicar meu botox. Eu disse, vou fazer. É um de bunda, aquele pump, né? Famoso aí, tá? Então, todo o procedimento que eu via, detox de argila, que eu via que ia ser bom pra mim, eu fazia. Massagem, tudo. Eu faço massagem há muitos anos. Hoje, inclusive, vou sair daqui e vou pra uma massagem. Maravilhosa. Faço há muito tempo com a Rê, maravilhosa. E, então, não é uma coisa, né, que falam, Ju, qual foi a tua virada de chave? Bom, teve esses episódios, vários episódios onde a gente dá o start. Mas existem vários fatores que fazem a gente ir pro corpo que a gente quer e manter, né? É uma coisa, não é só a comida. Com A certeza. comida é um ponto principal, mas tem um exercício físico pra te manter motivada, pra te ter um lugar onde vai, né, esvaziar tua mente, onde tu vai pensar, né, em outras coisas, né, ali, fazendo força, sofrendo. Sim. E tu vê, assim, que aconteceu ali a perda da tua mãe. Você começou a trabalhar, né?
Eu já trabalhava, né? Eu comecei a ir para outros... Vender roupa e É. tal, foi depois ou foi antes? Foi depois. Foi depois. Uhum. Existe uma coisa que até hoje eu me questiono e eu fico pensando como vai ser, porque a gente sempre sabe, a gente sempre espera, né, que quem vai primeiro são os nossos pais, né? Uhum. E daí, como é um momento muito de virada quando você perde os pais? Porque você se torna a última pessoa. Uhum. Não tem mais ninguém acima que antes tinha, É, né? não tinha, né? Porque o meu pai, né? Tenho ele vivo até hoje, meu pai é um cara incrível. Mas ele também já tinha uma outra família, assim, né? Mas ele nunca nos desamparou de nada, né? Mas eu meio que... Eu quis assumir, assim, né? Com a minha pouca maturidade. Não faria isso de novo. Eu que quis assumir, assim, com pouca maturidade, que ser, né? A chefe, assim... De mim mesma. Não adianta, a gente já tem esse negócio da águia do tubarão elevado, né? Empreendedor, né? Aham. Então já vinha aflorando desde essa época. Então eu disse, não, deixa comigo e tal, né? E Vou aí resolver. foi assumindo os papéis errados, né? Eu sempre na época me colocava acima do pai, acima do irmão, e na verdade não, né? E isso foi muito também que veio da minha vida que eu tive que tratar, assim, né? Tipo, a Sim. gente se coloca num lugar que não é nosso, muitas vezes, né? A constelação E trata muito muito isso, né? disso, a gente se colocar num Maravilhoso. lugar que não é nosso, assim. De saber, né, respeitar os nossos pais, nossas pessoas, nossos avós, nossos irmãos, nossos tios, nossos parentes, né? Tudo isso é muito importante, né? Ô, Ju, aconteceu isso e daí você começou a trabalhar bastante. Quando você falou, vou começar a cuidar da minha saúde, teve a cirurgia, talvez tiveram várias viradas de chave, mas assim, talvez essa cirurgia com a complicação te levou a pensar, meu Deus, tem alguma coisa aí que eu preciso... Nessa cirurgia eu engordei 17 quilos, que daí foi até aquela foto ali, já tava na primeira cirurgia. Daí dali, eu disse, realmente eu não me reconheci mais. Fiz daí fui procurar ajuda, né? Pra médico, pra cirurgia. Daí fiz uma lipo logo depois. Lipo em que local, assim? Tudo. Fiz em tudo. Perna, barriga, tudo. Um pouco de tudo. Que deu, Aham. doutor Eduardo. Que der, tira, Eduardo Fraga. Ele que fez todas as minhas outras cirurgias, né? E ele é incrível, maravilhoso. Me acompanha até hoje, hein? E depois, porque eu fiz várias, né? Porque eu tive que refazer o peito e o braço. Daí eu já tinha emagrecido a minha barriga, eu precisei arrumar um pouco. E hoje eu só fiz mini, não fiz inteira, né? Hoje eu tô com muita pele, porque imagina, foram 40 quilos. Sim. É bastante peso, né? E depois eu fiz. Daí eu fiz uma outra. Eu fiz a bichecto, né? Dei uma lipada aqui. Eu fiz uma outra lipo que foi a da perna. Tirar algumas partes, assim, né? De algumas coisinhas que me incomodavam, mas eu era gordinha. Ali eu não deveria ter feito. Não por nada, deu tudo certo, tudo. Mas aí é realmente emagrecer. Emagrecer academia. Sim, de Dieta, perna. academia, Pra cuidar da fortalecer. alimentação. Exatamente, para fortalecer. Cuidar da alimentação e perda de peso, né? Substituição por massa magra ali e treino. E estética junto. Foi o que me Sim. ajudou muito. Eu aplico bastante colágeno. Já fiz Ultraformer, mas mais colágeno, assim, aplico na perna, que me ajudou muito. A minha perna, tu não tem noção. Pena que eu não mandei a foto. Até do meu emagrecimento, ela ficou... Não dá de acreditar que a minha perna é hoje o que é. Isso que ainda tem flacidez, né? Tem vários defeitinhos. Mas não dá de acreditar. Eu nem usava short. Até hoje eu não sou fã de short na academia. Eu só uso calça, assim. Não por nada, porque eu realmente não gosto. Sim. Mas minha perna era... assim, não é... Nem vou falar mais. Você não se gostava, não Não, gostava. de jeito nenhum. Sabe assim, que tu não gostava. Você assim, achou de que o jeito nenhum. pós-operatório desse procedimento não ficou legal? Não, ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Só que o resultado, eu tava gordinha. Entendi. Eu deveria ter emagrecido e ter fortalecido pra depois ver se precisaria de Construir uma... músculo, né? Se depois ver se eu precisaria de uma lipo. Sim. Não que não foi tudo certo. Aham. Mas se fosse pra dar uma dica, perde peso primeiro pra fortalecer, vai pra academia e depois daí tu vê o que tu precisa tirar, sabe? Sim. Porque, querendo ou não, é um investimento, né? Além de tu botar a tua saúde ali, né? Na mesa. Propriamente, né? Sim. E, Ju, nesses 3 anos, assim, que você resolveu cuidar e se melhorar nesse sentido de saúde e tal,
qual foi o momento mais desafiador? Teve um momento assim que ficou estagnado o teu peso, você parou de emagrecer? Ou foi sempre constante o emagrecimento, assim? Não, já parou várias vezes, assim, né? Metade do ano passado parou, daí depois eu fui dando fazendo outras coisas. Eu fiz o uso de Ozempic, né? Ah, o Ozempic. Ozempic, Saxenda. Saxenda eu fiz uma vez antes da minha primeira cirurgia, não ficou bom pra mim, Não funcionou. não funcionou O que pra que mim. você sentiu? Muito, Estufamento? muito enjoo, sentia assim muito efeito colateral, então pra mim não rolou. Então esse processo de emagrecimento, eu usei o Ozempic um tempo. Eu não fiz um processo com ele. Eu fiz o da Ozempic, agora eu faço de vez em quando pra manter. Que daí ele, às vezes, estou muito ansiosa, ele dá uma reguladinha, né? Não fica assim pra fome. E ele ajuda muito na gordura visceral também, né? Bom, a minha médica que me indica, tá? E daí ele ajuda muito na gordura visceral, eu tava com bastante gordura visceral. Vamos falar do Ozempic pra galera entender o que que é. Aham. A gente tá falando de Fala, Ozempic, a galera não, aham. né? O que que é um Ozempic? É um medicamento indicado. Meu Deus, com a boca cheia de doce. Delícia, né? Um medicamento indicado para pessoas que têm diabetes. E hoje ele está tendo uma autorização no Brasil também para uso da obesidade. Hoje em dia ele também atua no tratamento para É. obesidade. Exato. Então é um medicamento indicado por médico, né, endocrinologista. Ele é injetável, né? Uhum. E ele atua no hormônio lá no intestino que se comunica com o cérebro e diminui a fome. Olha que legal, nem eu sabia dessa Drasticamente. explicação assim, ó. Diminui drasticamente a fome. Mas Ah, o que eu acontece? sinto fome. Gera. Tem algumas pessoas, e eu dei uma olhada em alguns estudos, mas é raro, tá? Que não tem sensibilidade a esse medicamento. Mas é assim, tipo, Não, eu sinto fome de qualquer jeito. 94% das pessoas têm boa aceitabilidade. Tem gente que diz assim, nossa, eu tomo, não sinto fome. Eu sinto fome de qualquer jeito. Eu como doce. Tem gente que não come doce, que toma. Eu como de tudo, Não né? Eu fica acho que reponada, assim, tipo, enjoada, estufada. pouquíssimas vezes. Porque o Ozempic e o Saxenda, eles têm esse efeito que é de deixar a pessoa se sentindo com o estômago empachado. Uhum. Tipo, estufou, assim. Não sinto tanto, mas o que eu sinto é que dá uma segurada. Uhum. Né? Dá uma segurada na minha fome, mas não que eu não sinta, eu sinto. Tem gente que não sente, daí cada um é um, né? Tem que Vai dosar sentindo. a dose também. Eu trabalhei Isso, muitos anos, sabe, Ju? Como muitos anos não. Eu trabalhei um tempo, não foi nenhum ano. Mas eu atendi muitos pacientes como endocrinologista. E ela prescrevia muito Saxenda e o Ozempic e eu tratava com a dietoterapia junto, né? Que legal. E dava muito resultado, né? Dá muito resultado. Né? resultado. Dá, é ótimo. Muito é ótimo. resultado. É ótimo, só que é um tratamento caro. É um tratamento bem caro, mas é um tratamento, assim... qual o risco do Ozempic? Pancreatite, né? O que é? Pancreatite é uma inflamação no pâncreas que você começa a ter dificuldade ali na produção de insulina, tá? É uma complicação grave, mas também é raro se o medicamento for administrado com segurança, analisando exames, com acompanhamento médico. Sim. Isso é eu muito sou a louca raro do exame. Eu tô acontecer. sempre fazendo os exames. Agora vou fazer o check-up da tiroide. Isso é bem raro. Sempre. Então, assim, de forma geral, é um tratamento seguro quando orientado pelo médico. Exames, tudo bem legal. Eu não. É como eu falei, eu fui pra ele não no processo, né? Eu fui pra manter, né? E eu sou uma pessoa que eu não faço assim direitinho. Eu acabo esquecendo. Né? E daí, quando ele tá com fome, é porque não usou o medicamento. Daí o tratamento de um mês dura 2, 3, assim, né? Sim. Então eu uso. Não uso muito. Sim. Assim, hoje em dia, né? Não Mas uso muito. é bem interessante. Eu sou bem a favor, em alguns casos, do uso do Ozempic, né? Com indicação médica, assim. Já acompanhei muitos pacientes com o tratamento e dá muito resultado. Porque é um momento em que você tem um espaço, você consegue baixar o teu nível de fome, Sim. principalmente para as pessoas ansiosas, com comer Gente, beliscador, ansiosa. compulsivo. Você baixa aquela fome, você consegue ter um tempo para pensar se você quer comer ou não. Porque se você deixa a tua fome normal lá em cima, você tá sempre com fome, você tá com a boca nervosa e você quer beliscar. Aí o Ozempic vem para baixar a fome e ajudar você a pensar antes de tomar decisão. Ótimo. Então você poderia comer inteiro, você poderia comer meio, daí você já come meio. Isso é ótimo de a gente pensar, porque também ao longo do tempo de um processo de emagrecimento, isso é naturalmente, né, Ari? A gente vai vindo. Isso é uma coisa bacana de se falar, porque às vezes a gente come tudo, né? Hoje em dia eu tenho mais essa noção de pensar, né? A não ser, eu tenho sim ainda compulsividade, né? Tenho vários momentos de ataque de compulsividade, assim, de comer. Meu Deus, sabe? Pra quê, né? Sim. Ainda hoje em dia eu tenho. Mas hoje eu já tenho mais essa consciência, vamos dizer assim, né? Opa, Sim. né? É isso. E acho que, enfim, é um tratamento bem, bem importante dentro do desenvolvimento de vários alopáticos medicamentos, assim, para tratar
Acho que é o mais talvez nocivo, né? Porque antigamente tinha muitos remédios para emagrecer que eram perigosos, laxativos, né? E esse é um medicamento que tem um menor efeito colateral, assim, dentro do que eu já vi prescrição médica, sabe? Aí agora falando nisso, o que tu indica de diurético? O que tu Chás. Chás. Muitos chás diuréticos. A gente tem aí muitas plantas legais, assim, pra fazer diurese. Bem legal mesmo. A gente saber, né? A gente vê mulher tem bastante problema de inchaço. Mas tem que cuidar essa questão do inchaço junto com o diurético, porque às vezes tem alguns medicamentos que podem gerar complicações, né? Função renal, gerar complicação no batimento cardíaco, na hemodinâmica do corpo. Então, se você consegue fazer o uso de alguns chás ali fitoterápicos com doses legais, tem até alguns chás já são comercializados, né? O desinchar, eu gosto muito. Eu gosto daquele Hit-Up que tem da Essential também. É super diurético, é bem legal também. Aumenta a temperatura corporal, dá uma tem procurada. piperina, as pimentas ajudam bastante a elevar a temperatura corporal e agilizar a diurese também. E assim, ó, antes de qualquer coisa que possa solucionar a diurese, a tirar o inchaço do corpo, atingir a meta de água do dia. Porque às vezes a pessoa não toma água, dela quer fazer diurese do quê? Entendeu? Vai desidratar? Fazer diurese das lágrimas? Né? Que a pessoa nem toma aquela água que ela precisa. A mulher pra se pesar, ela tira até a piranha do cabelo, ela tira até o coque. Eu tiro até o coque. Não, Pelada em casa. Eu aqui, tenho uma balança do lado da minha cama, tá? Eu me peso todo dia. É raro, assim, ó, eu dizer pra vocês que não me peso um dia. Só quando eu exagero demais, eu nem quero ver. Mas eu me peso pra quê? Pra mim controlar. Eu sei que não tem nada a ver, né? Porque eu também faço biopedância sempre pra acompanhar. E às vezes a troca massa corporal por gordura, né? Mas tu se pesa de manhã e de noite? Às vezes sim. E você vê a tua variação hemodinâmica, que é a variação, tipo, às vezes é 2 água. quilos, né? Às vezes é 2 quilos de diferença, né? Pra de manhã, pra de noite, né? Você Quer ver pós-academia, que eu bebo bastante água, né? Às vezes toma 1 litro, 1,5 litro de água. Na pós-academia, imagina aqui. Olha, nunca se pesa com cabelo molhado. Sério. Eu cego, hoje ainda Não, porque sequei, senão hoje... você vai esquecer e tem o peso da água no cabelo, guria. Eu já fui me pesar com o cabelo molhado. Falei, mas o que tá acontecendo? Ah, não, meu cabelo tá molhado. Não, se pesa com o cabelo molhado. Lado, eu saio do banho. Seca o cabelo. Me peso lá. Mas, ó, pelada, sem coque, sem nada. Tem essa coisa da neura, da balança, né? De não se pesar tal. Eu sempre tento quebrar esse paradigma também de várias coisas. Tanto da palavra dieta, que as pessoas têm medo. Ah, dieta. E balança. Mas também tem isso, né? Eu tenho uma amiga que diz, não se pesa, Amanda Hatt. Ah, é legal pra te trazer no teu programa. Ela é maravilhosa. E aí, não se pesa, porque não fica com a neura da balança, mas, né? Cada um necessário. Ou pesa ou não pesa, tipo, né? Sabe por quê? Tem uma coisa. Tem gente que vai ganhando de 2 em 2 quilos a cada 3 meses e não vê quando vê ganhou 10 em um ano. Tem os dois lados, né? E tem essa coisa da variação hemodinâmica, que é muito legal você saber o quanto teu peso varia no dia. Pra você entender que às vezes você tá com 2 quilos a mais, mas não é ganho de peso. Né? Aí você desmistifica, você desencana, você não vê a balança como, meu Deus, um inimigo. Né? Então, você criar intimidade com aquilo te dá também um pouco mais de autonomia, né, Ju? Dá. Tem esse ponto, assim. E eu acho que é válido você analisar a tua variação hemodinâmica. Mas, assim, vou te dizer, dos diuréticos que a gente estava falando, atingir a necessidade de água é muito importante. Então, 30 ml... 30 ml por quilo de peso, multiplica pelo teu peso. No mínimo. Quanto de água é o que você tem que tomar, tá? Tem gente que bota 35, 40. 40 eu indico assim, ó, para gestantes, idosos. Eu fico em torno aí de 70 quilos. Eu quero chegar nos 67, 66 quilos, né? Mas eu fico em 69, 70. Então bota 70 vezes 30. 70 vezes 30. 2 litros e 100? 2,100. Pouquinho, né? Viu? Não é muito. E se eu tomar 2,5, não tem problema. Não tem problema, mas não tem essa necessidade. Não tem a necessidade. Entendeu? É porque às vezes também tu faz a biopedância e tu tá com muito líquido. Tu tá com muito líquido. Na outra vez aconteceu isso, ou não? Ó, a bioimpedância tem um preparo. O ideal é você estar com a bexiga vazia. Você ter... Não treinar, né? Também no dia, né? Não treinar 6 horas antes. E ficar... O ideal da bioimpedância é você ficar deitada para os líquidos do teu corpo ficarem todos regulados. Olha só. Por 20 a 30 minutos antes da bio. Imagina, nunca que eu vou fazer. Né? Ninguém vai fazer. Chega lá, fica deitada, fazendo hora, olhando. Doutora Mariana, um dia eu vou fazer, ó. Vou cair na tua maca. Deitada. Dá uma deitadinha, reequilibra todos os líquidos do corpo, depois você faz a bio.
Essa é a indicação. Interessante. Porque a bio, ela é por corrente elétrica e os líquidos influenciam muito, né? Então, assim, a mulher que tá na TPM, que tem um edema maior, que é uma retenção inchaço. maior, também pode dar uma variação. Não indico fazer 3 dias antes da menstruação, a bioimpedância também. Tá. Mas dobra cutânea também é influenciado, né? E Então, Ari, é isso. daí como é que o corpo funciona, assim, né? Tu falando dessa questão Do quê? antes da menstruação. Ele retém muito líquido, ele... O que que acontece? O nosso corpo, ele entende... O que que acontece com a TPM, né? Por que que a mulherada fica louca por doce? O nosso corpo, ele sabe que ele vai perder sangue. Ele é inteligentíssimo, né? Ele é espertinho. Aí ele pensa, vai perder sangue? O que que eu vou fazer? Poupar Estocar. energia, eu vou ficar cansado. Todas as mulheres ficam cansadas, só. elas precisam ficar introspectivas. Se elas não ficam, elas ficam irritadas e elas querem matar alguém. E o DIU, tranquilo, daí não sente tanto. O DIU de cobre, ele vai fazer com que o processo aconteça normalmente, né? Normal, mas daí ele... O DIU hormonal, não. Ah, tá, não. Eu botei o de cobre e não me adaptei. Não adaptou, Legal teve falar muito sangramento. Meu Deus, era sangramento, era muita cólica. O DIU já, o Mirena, né, que é cobre com prata, esse? Não, O Mirena é hormonal. hormonal, né? Aham. Eu botei o cobre com prata, Uhum. no caso, que é o sem hormônio. Ah, tá. É, eu Não botei era só cobre, então. Não, eu Você botei um trocou. sem hormônio. Sim. Não, eu botei um sem hormônio. Era muita dor. Muita dor e muita cólica, muito sangramento. Assim, ó, era... Não adaptou. Não deu. Fiquei 3 meses, daí tô com esse aqui, acho que 4 meses, o Mirena. O Tá. hormonal tá bem bom, assim, da cólicazinha também, né? Mas não Mais é... leve. Tem vezes que é mais forte, mas não é tanta. E eu não sei, é o que eu falei pra minha médica, né? Que eu fui fazer a bio e também ganhei um pouquinho mais de gordura. Teve tudo isso, né? Teve a mudança, teve botei o chip daí com texto, que dá fome. Daí botei mais o Dilmirena, né? Querendo ou não, é hormônio, né? Uhum. Então, até a gente saber como é que foi se regular o meu corpo, pra ver qual é o peso que vai estabilizar, também acho que... Entender como que o corpo responde, né? 4 meses é pouco tempo, né? Aham. Isso é bem 4 pra 5 importante. meses é pouco. Mas esse Mas pra processo... mim foi ótimo. De TPM, Muito menos. assim... E sangramento, muito pouco. Muito pouco. Uma Porque o benção. normal, assim, o indicado, né? 3 dias de sangramento intenso, depois 4 e 5 dias... O quarto e o quinto dia ser mais leve o sangramento. Então, não tem uma perda de sangue tão grande. Mas, às vezes, tem mulheres que sangram intensamente 5 dias, até 10 o meu dias. foi 3 dias. O meu ciclo normal, né? Sempre foi certinho. 3, eu não tenho filho. 3 dias, fluxo grande, e depois quase nada. Porque o que acontece? Mas Quando a gente cólica perde sempre, sangue, assim. a gente perde ferro, a gente perde zinco, a gente perde ácido fólico. Eu tenho vários problema nutrientes. de baixo hematócrito, né? Eu Ferritina baixa também? tenho. Daí de ver, esse ano, do ano passado pra cá, um tempo eu já não fiz mais. Mas sempre reponho. Faço Noripuro na veia, assim. Imagina eu, guria, eu tive que fazer 2 aplicações injetáveis agora, recente. Porque eu sou vegetariana fazem quase 5 anos, mas eu tô deixando de ser vegetariana. Tô começando a comer peixe de vez em quando, Aham. camarãozinho e tal. Aham. Porque isso não tava... o meu ferro nunca mais não, subiu. Não tinha. Tipo assim, eu já ó. tenho problema mesmo comendo, né? Exato. Meu corpo não absorve o suficiente. E o meu corpo não absorve o ferro vegetal, assim, de origem vegetal, então eu preciso ter essa... Daí eu pensei, vou fazer a reposição e vou começar a abrir alguns dias da semana Mas pra tu comer. come, assim, ó, uma curiosidade. Não te repugna, assim, tu come de boa. Não, né? Deve ser Então, difícil, faz né? um tempão que eu não comia peixe. Daí eu achava forte o gosto, sabe? Porque Deve ser, imagina, eu pra sempre deixar, gostei. né, Guria, o eu sou trabalho pra voltar. gaúcha, eu sou gaúcha. Vivi a vida no Eu churrasco, adoro fogo churrasco. de chão, entendeu? Então, a vida toda comendo carne. E daí, enfim, vários processos meus, eu decidi suspender, assim, o consumo de carne. Fiquei 1 ano vegana mesmo, sem comer nem ovo nem leite. Não comeria esse doce se fosse aquela época. Mas aí, voltei, assim, aos pouquinhos e tal. Hoje, regular, ovo e tofu estão sempre ali na minha manhã e tal. Mas aí eu comecei a comer por causa dessa carência de ferro. E a gente sabe que, por natureza, o ser humano ele é onívoro. O ser humano não é vegetariano nem carnívoro. O ser humano, ele é onívoro. O que ele come? Tudo que está ao alcance dele de forma equilibrada, né? Às vezes ele caça, às vezes ele colhe. A natureza do corpo humano, ele é essa. Só que as pessoas foram estudando formas de se alimentar e descobrindo, né? Tem gente que quer comer assim, tem gente que quer comer assado. Até quero trazer aqui uma pessoa que ela só come comida crua. Sério? Crudivorista. É?
Aham. Come? Existe essa pessoa? E come, meu Deus. Mas então assim, a gente começou a ver que as pessoas buscam vários tipos de estilos alimentares e daí a gente tem que sanar Cru as só de frango? especificidades. Tipo assim, de ave? Cru, só de tipo vegetais crus, não come nem vegetal cozido, não cozinha nenhuma batata. Não, mas come peixe assim, cru. Ah, não come carne, só come... Tem uns que comem carne crua, tem uns que não comem nem carne nem nada, que só comem frutas cruas. Tem vários tipos. Enfim, é uma curiosidade, é um tipo eu de alimentação. Não sei dessa parte. Deixa que vai vir aí um episódio ainda pra gente tirar essas dúvidas aí Vou acompanhar tudo. desse tipo de alimentação. Mas, assim, tem várias especificidades, né, Ju? Então, as pessoas vão fazendo as escolhas delas, são livres pra escolher, enfim. Sim. Mas, querendo ou não, isso gera um déficit. A mesma coisa se eu quiser cortar os carboidratos por completo, em vez de cortar as proteínas animais, também vai gerar um déficit. Vai faltar alguma coisa em mim. Vai. Né? O corpo, ele foi Eu feito pra reponho ter muito tudo. por reposição mesmo na veia, assim, né? O meu corpo não absorve o suficiente, assim. Aham. Daí, tanto vitamina, ferro, B12, Faz tudo injetável. faço injetável. Quando precisa, claro, né? Sim. Daí, às vezes, um upzinho, às vezes, tá naquela fadiga, né? Daí tem uma antifadiga, que é uma benção, que tu toma, ela esquenta. Aham. Bom, tudo com a médica. E daí eu faço muito Ativa meus o exames, metabolismo. né? Ativo o metabolismo, eu faço meus Tu exames sabe sempre. que a B12 o ferro injetável eu acho interessante usar, injetável quando tá muito baixo. Melhora a disposição da pessoa, melhora assim. Meu Deus, eu tive uma época que eu aplicava toda semana, 2 ampolas toda semana, 2 toda Olha só. semana. Teve uma época que... E muito mais aí, quando eu descobri, assim, quando eu fui obrigada a repor, foi quando eu tive o problema do peito aberto, né? Nossa, meu organismo mesmo, ele se Não destruiu. respondia. Nossa, ele até respondia, mas destruiu, assim, meu organismo, não imagina. O que tu Aberto. sentiu mais, assim, imunidade lá embaixo? Muito cansaço. Né? Eu sentia muito cansaço, muito. Isso foi uma das coisas que me fez também dar um estralo pra cuidar de mim, assim, né? Eu não tinha disposição mais. E eu sou uma pessoa... Imagina, eu criei tudo isso com aquele peso de coisa. Imagina o quanto de força e energia eu tenho ainda, né? Trabalhando. E o sono, como é que era a tua rotina? Hoje em dia eu acordo 5, 6 horas da manhã, né? Eu gosto dessa rotina pra minha vida, assim. Às vezes fico até às 7, 7 e meia, um dia a mais, né? Ok. Aham. Trabalhei demais no outro dia, faço essa, mas geralmente mais cedo. Mas antigamente eu odiava acordar cedo, mas eu não acordava. Era uma briga, até sair da cama uma briga, tipo assim, uma briga. Não fazia atividade física regular, só caminhada. Não fazia regular, botava intercalava com Muay Thai e caminhadas. Aham. E antes eu também não podia correr, né? Hoje, por causa do peso, porque daí estourava meu joelho, né? Eu sempre, Sim. quero correr, emagrecer mais. Hoje, agora eu não corro mais, mas teve uma época que eu corri, que foi o meu mais baixo peso, ali 65, 66. Mas mesmo assim eu tinha dor no joelho. Daí eu optei só por fazer cardio de caminhada, escada, o de menos impacto, e musculação, né? Hoje eu não sinto mais essa dor no joelho. Sim. Mas se eu correr... Fortalecendo. Se eu correr, eu sinto. Eu acho bem Pra delicado, mim, não... sabe? Mas eu gosto, assim, né? Tu corre 5 minutos, dá uma sensação, né? Acho que... Não sei o que acontece, mas ali Prazer, 4 né? minutos, 5 minutos é uma sensação de prazer muito engraçada, assim. São os hormônios mesmo, endorfina liberando. Liberando. E é muito parecido com o prazer do doce, tá? Do Muito prazer. parecido. Mas o que acontece no mecanismo ali da corrida, tá? A minha opinião, pessoal. Assim, eu vejo que a gente tem uma tendência, as mulheres têm uma tendência no processo de envelhecimento de ter problemas de joelho e quadril, né? Osteoporose, lá na perimenopausa, menopausa. Vamos pensar lá pra frente, né? E quem tem problema de tireoide, Ari, não sei se, né? Quem tem problema de tireoide, Pode no meu ter. caso, ele é mais propenso, descobri agora, no final do ano, quando eu fui no doutor lá especialista, tem mais propenso de ter essa Osteoporose. Isso aí. Exato. Então, aí que tá. Quando a gente tem um exercício de impacto como a corrida, isso pode afetar, isso pode, né, gerar um impacto. Eu não vejo como algo positivo. Eu curto muito mais, então, uma bike, uma pedalada, para não estimular. Para o corpo do homem, a estrutura do homem, é mais indicado para exercício de impacto De impacto, do né? que da mulher. Anatomicamente, a gente vê e também pelas possíveis doenças, porque a gente vê, assim, muito reumatismo, doença autoimune, doença nas articulações. Mulher. Doença de quadril e joelho, desgaste, cirurgia de joelho e quadril. Quem que faz? Mulher. Mulher faz mais. Maioria procura mulher. Então, como a gente tem essa probabilidade no processo de envelhecimento, que é um negócio que a gente não pode evitar, Normal, vai o que a acontecer gente pra pode todos, fazer? Puxar todos o que freio de estiverem mão, vivos. tentar ficar segurando ali, mas vai, né? Uma Vai. hora vai chegar. Então, assim, como que a gente faz, né? Eu diria, cara, a corrida, a não ser que você ame correr, que você quer ser uma corredora, cara,
faz musculação. Tem que fazer pra fortalecer, né? Muito. O meu irmão, Vai ele foi pra parte do corredor, assim, ele gosta. Ele curte. Aham. Eu já corri 10 quilômetros. E tem que fazer Depois que eu senti fortalecimento, né? a dor da canelite, Diz que a canelite é horrível, né? meu Deus, muita dor, muita É dor. horrível, Não né, tinha o que canelite. resolver isso. E eu sou totalmente tem, né? Não tem mesmo, anti-remédio, né? assim, não quero tomar nem anti-inflamatório, nem relaxante Não muscular. gosta. E daí eu ficava com aquela dor horrorosa e é bem, bem impactante, assim. Então, a corrida, ela precisa ser a segunda modalidade. Uhum. A primeira é musculação. É. Tem que fortalecer pra você poder ter uma corrida saudável, assim, não se machucar, né? Eu hoje caminho. Caminho mais, Top. né? Um ritmo e daí às vezes faço uma escadinha, né? Show. Ô, Cadu, mostra aí as fotinhos dos doces da Juliana Budelon. Porque a galera tá vendo aqui a gente se deliciando e a galera tem que ver assim. Uhum. Cara, só pessoalmente pra vocês verem isso. Que delícia. É bom, hein? Quem não conhece, tem que conhecer. A gente tem 3 lojas indo pra quarta e mais 2 trucks que ficam rodando aí. Um roda mais Santa Catarina, outro roda toda a Grande Florianópolis. Daí 6 vocês ficam pontos. mudando E tem de endereço. iFood também. A gente tem 2 trucks. Um tá parado no momento, mas logo já volta. E um outro truck que roda toda a Grande Florianópolis. Cada dia tá num local diferente, onde a gente coloca a agenda no @Juliana Budelon. Que massa. Ô, Ju, como que é a tua rotina? A hoje, minha assim? rotina? É, teu dia. Eu acordo mais cedo, né? 5, 6 Empreendedora, né? Nunca horas. tem rotina, mas tá, mais ou menos. Tem a rotina. A gente sempre tem rotina. A rotina é bom, né? E daí eu vou pra academia, vou treinar. Depois volto em casa, tomo um café, me arrumo. Ou vou pra fábrica, ou vou fazer alguma Vai coisa pra academia fora. em jejum? Vou pra academia em jejum. Uhum. Toma café ou não? Não, uma época eu tava acordando com muita fome, então, mas não rolou assim, né? Pra mim Não, fazer só o treinar, café puro, não. assim. Às vezes sim, às vezes não. Tá. Depende. Depende do Depende do dia. estômago. Eu acordo com sede, geralmente. Sempre tenho sede. Entendi. E aí, daí depois tomo meu whey, ou tomo um cafezinho com pão, normal. Como pão. Hoje eu comi um misto com mortadela defumada e queijo, que eu gosto. Daí tomei um proteína. Como é aquele proteínazinho, assim, né? A gente Uma compra. dose de whey protein. É aquele Yo Pro lá. Ah, tá. Às vezes Aquele eu tomo, mas de geralmente. líquido já. Maioria dos dias eu bato, assim. Tá. Daí, ou eu como um doce, ou eu como um pão de queijo, assim, é variado, assim, né? Às vezes e ovo também. Como quase todos os dias ovos de manhã. Depois eu vou pra fábrica, daí Pão já vou com ovo? gravar. Pão com ovo, só o ovo. Eu vou gravar. Você toma café? Café Depois, preto? É, Às vezes sim, às vezes não. tá. Você toma café com leite, você adoça o café? Eu como gosto que é? do café gourmet da Juliana Budelon. Ah, tem um café? Tem café. Nas lojas do Santa Mônica e Balneário Camboriú, a gente tem café. Que delícia, porque o doce combina com o cafezinho, né? Eu gosto de um cafezinho preto. Em casa é só café preto. Daí, Sim. se eu vou tomar um expresso, daí eu gosto de um cappuccino italiano, assim. Sim. Eu gosto. Agora tá mais calor, mas eu gosto. Todo dia um cafezinho, assim, né? Quando eu posso, assim. E depois vou pra fábrica, daí não tem muito horário de almoço. Às vezes eu consigo, né, fazer alguma coisa fora. Ou às vezes vou direto pra fábrica. Ou vou pro compromisso na rua. Eu faço minhas coisas também de estéticas, né? Tem 2 vezes na semana que vou fazer alguma coisa de estética. Ou no rosto, ou no corpo. Salão de beleza, vou toda semana. E muitas reuniões a gente tem, muitas gravações fora também. E daí tu almoça, e quando tu não almoça, o que tu come? Tu almoça em restaurante, assim, buffet aquilo? Ou Às vezes almoço, pede? aham. Às vezes almoço. Não, eu sempre faço, ou eu peço umas marmitas congeladas, de comidinha mesmo, ou a gente faz em casa. Uma moça que trabalha lá em casa, fala, eu quero assim, assim, assado. E Daí daí ela faz. deixo em porçãozinha. Aqui tem porção de carne, aqui tem porção de franguinho, e aqui tem porção de legumes, daí é pequenininha, né? Não faço aquela grande, então eu pego as pequenininhas. Aham. Daí, às vezes, eu como arroz, às vezes não sou muito. Eu gosto de arroz, mas não é uma coisa, tem que comer arroz. Prefere batata, purê? Eu como, aipim? eu gosto de aipim também, uma batatinha. Ou às vezes só um legumes com carne. Crepioca eu gosto bastante também. Na noite, às vezes, faço uma crepioca, né? Daí, aí nesse meio sempre tem um docinho, né? Tô na fábrica, tem que experimentar, ou dar uma vontadezinha. Daí tem um docinho ou outro. Sabe que eu trouxe aqui o Marcos da Forneria Catarina. E daí ele falou assim, cara, eu nunca paro pra comer uma pizza, porque eu tô sempre experimentando pizza. Daí tu não O doce também, você não vai sentar pra comer um doce, você tá sempre ali. sempre experimentando, né? Mas eu sempre pra comer um doce. Eu realmente gosto. Eu gosto de verdade, assim, do meu produto. Sim. Eu gosto de doce. Se hoje na minha loja, segunda, as minhas lojas não estavam abrindo, agora elas começam a abrir, né? Algumas. E se não tem não tem um doce Juliana Budelon. Geralmente eu tô beliscando algum docinho, assim. Vou numa padaria boa ou num café bom, eu pego alguma coisinha pra experimentar de doce. Aham. À tarde, tu tem algum lanche assim programado que tu pensa, vou Não. levar na bolsa, alguma coisa Não. e tal? Às vezes eu Nada? levo alguma barrinha de proteína, né? Aham. Assim, que eu gosto. Não.
Não tem E à programação. noite, quando você não come nada, você não tá cheio de fome? Ah, mas é que eu tô sempre beliscando também, né? Às vezes eu tomo um cafezinho à tarde, às vezes não. Daí eu como alguma coisa à noite. Mas a Aham. minha rotina mesmo é do café da manhã ali. Daí eu almoço ou se eu tô na rua, né? Como alguma coisa. Paro, eu gosto de comer comida daí. É, ou eu deixo congeladinho na fábrica mesmo, né? Tenho geladeira lá. Sim. Ou eu tenho congelado em casa também. Como eu deixo as porções de carne, eu faço a crepioca. E depois eu boto a proteína. Bom, já Pronto. tem uma proteína, a crepioca, né? Mas aí Aham. eu boto um franguinho ou uma coisa nela. Ou eu faço só a crepioca. Às vezes, tô muito cheia, sabe? Que a carne tu come, às vezes te Sim. estufa, assim. Então eu só faço a crepioca. Sim. Daí como a crepioca, eu vou dormir. Legal. E tu tem esse cuidado com a hidratação? A gente tava calculando aí quanto de água que Eu era. tomo sempre água, assim. Você considera que você toma bem água, assim, uns Tomo, 2 litros ou não? Tomo. Legal. Durante o dia tomo uns 2,5. Isso é bem impactante, né, Ju? Eu tomo. Pra mim é tranquilo. Às vezes tem época que a gente esquece um pouquinho mais no inverno, No né? inverno. É, o mas desafio. não é uma dificuldade pra mim. Só que eu tenho um vício, né? Tenho um vício, que é Coca-Cola zero. Eu amo Coca-Cola zero. Amo, amo, amo. É um vício. É assim. E aí? Tô estudando a possibilidade de dar uma baixada, assim, de consumir, porque, né? Apesar de ser zero, não é açúcar, né? Açúcar eu como nos meus doces, eu sempre falo. Mas eu digo, é bruxaria igual é tranqueira, né? Porque assim, por mais que ela seja zero, Não tem açúcar, tem outras coisas. ela atrapalha o teu metabolismo de dar resultado, né? Ela fica entupindo o Meu negócio, Deus. né? Tipo assim, é uma coisa muito artificial que, por mais que ela não aumente o teu aporte de calorias, ela vai atrapalhar o processo que seria assim, vou eliminar a gordura, ela treinou, vou liberar essas gorduras aqui, né? Uhum. Não vou liberar nada aqui, tá tudo travado, tipo, como se tivesse um trânsito, né? Ah, é? Não sabia disso, É, meu Deus. Quem sabe agora eu já olho de outro jeito pra Coca Zero. tô aqui eu te cantando, né? Né? Vamos tentar abandonar essa Coca. Não, mas é real, assim, eu lembro que, Tomar sabe, menos. deixa Tomar eu te falar, menos Coca. tipo Eu sou assim, viciada real. botar 2, 3 vezes na semana, entendeu? Se, Sim, pra quem aham. toma todo É, dia, já é uma vitória. é top, entendeu? Não precisa Eu cortar. tava tentando comprar umas Pepsi Black lá, né? Né? Pra ter ver assim, né? Que não é tão boa igual a Coca, né? Ver se eu conseguia, Sim. assim, mas ainda não deu. Não. É, uma coisa que eu sempre digo, cara, se é pra comer doce, não vai comer doce fit. Ah, Se é não. pra tomar Coca, não vai tomar Por Pepsi. isso que eu não tenho linha fit, porque quando tu vai comer doce, até quem é nutri, quem é do esporte, ele quer um doce. Ele quer um doce. Não é uma A não coisa ser meio quem doce. não possa, né? Daí é Sim, diferente, né? sim. Daí pra inclusão, né? Eu sou bem adepta disso, assim, cara. Acho que. A pessoa às vezes quer se enganar. Ai, não, eu vou comer uma coisa que não é tão doce. Cara, mas tu tá com Mas é super vontade. calórica, né? E também super Super calórico. calórico um Mas doce que não assim, é se tu tá com vontade, doce. come aquilo que tu realmente gosta, não come a réplica, né? Senta, né? Aquele prazer, né? Come aquilo que tu realmente gosta e, cara, segue a vida, alimentação legal, hidratação legal, tal. Não vai ser uma coisa que tu gosta ali uma vez. O problema é quando a coisa que tu gosta tá no almoço, na janta e de manhã, todo dia. Daí tá um excesso, né? Tá o excesso. Daí, mas é isso, equilíbrio, né, Ju? Equilíbrio. Ai, adorei nosso papo. Foi muito bom. Foi Muito um bom doce. estar aqui. Você é um doce mesmo. Obrigada. Foi muito legal. Muito legal Muito te conhecer. obrigada. Muito legal falar um pouquinho de mim, da minha história. Muito legal, muito Muito obrigada obrigada por pelo compartilhar, sabe? bom. Porque é muito importante esse equilíbrio, esse processo, assim. Todo mundo tem um processo, né, Ju? Sim, todo mundo Que é tem o de seu que, né? autoconhecimento, de entender por que come o que come hoje, né? O que pode melhorar? Às vezes a gente quer repetir o padrão dos nossos pais, Com várias certeza, coisas, né? muitas coisas, né? De família, esse negócio da comida é muito ligado à família, né? E a gente Muito. sempre pode estar aí na jornada, né? Seguindo e E comer melhorando, doce né? é muito Nossa, eu bom. vejo tantas coisas assim que eu ainda preciso olhar, melhorar, né? Nossa. Vamos Estamos indo. aí pra O evoluir. ser humano não é uma coisa pronta, não nasceu pronto. O ser humano está no processo evolutivo sempre, Estamos. né? E a gente vai indo. Adorei, muito obrigada pelo convite. Ju, eu que agradeço. Fala as tuas redes sociais aqui pra câmera pra galera te seguir. Tá, a gente tem, né, o da empresa dos doces, o @Juliana Budelon, tudo junto. E o meu pessoal é Ju_Budelon também, pra vocês seguir lá e acompanhar. No meu pessoal, eu coloco a rotina do dia a dia, doce também, o que eu faço, academia. Enfim, muitas novidades vindo aí pros nossos seguidores, clientes, Show. fãs da marca. Obrigada, Ju. Muito obrigada. E quem quiser se inscrever no Geladeira Podcast, se inscreve lá e assiste esse episódio e os outros. Quem quiser me seguir, o meu Instagram é NutriArielaDutra, com H e 2 L's. Lá também tem conteúdo sobre alimentação e comportamento. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.